Continuando então o vídeo sobre música na série Klaus Indica, estou aqui agora para falar sobre os meus artistas solo favoritos. Então eu fiz essa divisão porque antes eu falei só de grupos, de bandas, de conjuntos, e agora vamos falar da carreira solo desses artistas, muitos dos quais fizeram parte dos grupos que eu acabei de falar no outro vídeo, porque eu costumo fazer isso, eu costumo pesquisar cada membro do grupo individualmente para ver se ele tem alguma coisa sozinho fora da banda, porque muitas vezes, isso vocês podem não saber, o artista, o músico, o cantor, ele guarda coisas pra si justamente se preparando pro dia que ele não estiver mais no grupo, e aí quando ele sai, ele lança e faz sucesso com aquilo. E como eu fiz no outro vídeo, vou colocar também músicas desses artistas solo aqui na descrição, se vocês quiserem conferir depois. Deem uma escutada lá, vejam se vocês gostam, se faz o estilo de vocês, quem sabe, né? Então vamos começar aqui, né, para não enrolar muito, e já dizer que os 4 primeiros dessa lista, como vocês devem imaginar, né, são os próprios 4 Beatles. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. É claro que a carreira do Ringo não tem tanta qualidade quanto a carreira dos outros 3, porque o Ringo não era um grande compositor. Ele compunha, eu gosto das músicas dele, não todas, claro, mas ele tem músicas bacanas, ele é um cara bacana, ele é um cara assim que te cativa mais pelo carisma dele, pela forma como ele se comporta, como ele reage, inclusive no palco durante os shows, do que pelas próprias composições em si, mas eu curto. A carreira de John Lennon, obviamente, foi encurtada, ela foi abreviada porque ele foi morto, foi assassinado, então às vezes eu fico me perguntando o que John teria produzido depois, nos anos 80, 90, 2000, enfim, até hoje ele estaria fazendo música se ele tivesse vivo, mas adoro também. Então a carreira de George e de Paul são carreiras um pouco mais longas, mais extensas, com mais opções para você poder escolher músicas, para você ouvir, né, para você comprar os álbuns. Adoro todos eles. Sou suspeito para falar porque eu sou Beatlemaníaco, mas de fato são artistas que me cativam. Depois dos integrantes solo dos Beatles, quem mais que eu curto? Qual que é o próximo da lista? É Raulzito. Raul Seixas é o meu artista brasileiro favorito. Raul é um mito, Raul é uma lenda, ele é legendário, ele é um ícone, ele foi uma inspiração desde o início, quando eu comecei a tocar e a compor. Procurei os álbuns dele, tentei tirar, né, as cifras na internet para tirar as músicas dele no violão, na guitarra, tentava cantar as músicas dele, então ele me inspirou muito. O cara ele é um marco na história do rock brasileiro. Um maluco beleza, uma metamorfose ambulante, uma mosca na sopa, um cara que incomodou, inclusive incomodou a ditadura, ele foi expulso do país, como tantos outros artistas na época. Tem composições marcantes, históricas, que até hoje o povo não esquece, simplesmente porque não dá pra esquecer. Então se você não conhece Raul Seixas, um legado musical do seu país, faça-me o favor de conhecer. Clica lá embaixo na descrição para ouvir umas músicas dele. Depois temos Syd Barrett, fundador deste grupo aqui que você está vendo. Se você já ouviu falar de Pink Floyd, você deve isso a Syd Barrett. Ele era um membro fundador que depois de 2 anos no grupo, mais ou menos, teve de ser afastado porque ele ficou louco. Literalmente ele ficou doido. Ele já tinha uma predisposição para a esquizofrenia e aí ele começou a usar LSD exageradamente. Ele abusou, ele usava todos os dias e acabou afetando o cérebro dele. Ele não conseguiu resistir, ele teve um colapso, não conseguiu mais compor, não conseguiu mais cantar, não conseguiu mais se apresentar, teve de ser afastado da banda e Roger Waters assumiu no lugar dele como o líder, vamos colocar assim. Ele começou a guiar o grupo a partir disso. Então, por causa desse colapso dele, a gente não tem muitos registros de Syd Barrett. A gente tem aquilo que ele compôs nos 2 anos iniciais do Pink Floyd, basicamente, de 66 a 68, e temos algumas músicas solo em 2 álbuns que ele lançou, que não são grandes álbuns, mas são álbuns bastante peculiares para você que gosta de música psicodélica, principalmente folk psicodélico, que é um gênero que muito me interessa. Então se você curte uma música mais, né, para viajar, aquela coisa assim, vou fumar uma maconha aqui, ouvir um som da hora, cara, ouça Syd Barrett. O cara era muito doido, literalmente.
sou bastante fã de Elton John e Bob Dylan. Elton John é um cara assim bem espalhafatoso, um cara, talvez pela própria sexualidade dele, ele sempre foi abertamente gay, inclusive numa época que isso era um pouco complicado, né? Não pegava muito bem você falar isso, não é como hoje, que é uma coisa um pouco mais liberal, mais aceita. E ele sempre fez questão de subir no palco com roupas extravagantes, óculos gigantes e fazer apresentações escandalosas. E eu acho isso interessante, né? Eu não gosto dele por causa disso especificamente, mas isso contribui para a personalidade marcante de Elton John, que inclusive teve problema com droga, teve problema com álcool, teve uma carreira turbulenta. Você deve ter visto o filme, se não viu esse filme aí que teve, Rocketman, eu recomendo. E para quem não sabe, Elton John compunha a música em geral, dificilmente ele compunha a letra da música. As letras eram do parceiro de composição dele, Bernie Taupin. Ambos excelentes, cada um na sua área. Bob Dylan, por outro lado, sempre foi um cara muito discreto, um cara que não gosta de aparecer, que não é espalhafatoso, que não quer chamar atenção, não quer os holofotes pra si, mas do jeito dele, do jeito característico dele, quieto, no canto dele, ele conseguiu conquistar milhões de pessoas, ele é idolatrado por muita gente. Eu não chego a esse nível. Muito nerd gosta de Bob Dylan, ele é um cara um pouco mais intelectual, tem letras politizadas, que falam sobre problemas sociais, direitos civis, a questão racial nos Estados Unidos, política também. Enfim, é um artista um pouco mais politizado, assim como o Raul Seixas também era, mas eu não chego a esse nível de idolatrá-lo, né, de ter pôsteres no meu quarto e tal, mas eu curto, né? É um tipo de música simples de tudo, é um folkzinho, basicamente é o violão dele com a voz, intercalada com a gaita que ele tocava ao mesmo tempo, o violão e a gaita aqui, num suporte de metal, e é uma letra interessante, é uma letra profunda na maioria das vezes, a melodia é muito bonita, as músicas do Bob Dylan são muito bonitas, melodicamente falando, apesar de que ele não é nem de longe um dos melhores violonistas ou cantores. Aliás, o Bob Dylan não canta muito bem, ele dá umas desafinadas, a voz dele não chega muito alto, né? O alcance vocal dele, a tessitura não é boa, mas enfim, o apelo de Bob Dylan está nas composições em si, em vez de feitos técnicos, né, da capacidade técnica do músico. Yes, I do like Michael Jackson. Michael Jackson, falar o quê do cara que é considerado até hoje o rei do pop? Eu acho muito interessante que o que chama mais a atenção das pessoas é aquilo que aparece mais. Não é um mistério, é óbvio que aquilo que é mais evidente aparece mais. Ou seja, no caso dele, o canto, o cara era um exímio cantor, excelente, a técnica vocal dele, a impostação de voz. Para quem estuda a música de um ponto de vista técnico e quem faz aula de canto aí, sabe muito bem que Michael Jackson é um excelente cantor. Inclusive a tessitura dele é enorme, o cara chega lá em cima com aquela vozinha dele, né? E também dançava muito bem, até eu que não gosto assim de dançar, às vezes quero fazer um... Mas não faço, só fiz agora. Então sim, ele cantava e dançava bem, todo mundo consegue ver e ouvir isso, a menos que seja cego e surdo. Mas eu gosto do Michael principalmente pela composição. Como eu falei lá no outro vídeo, eu gosto muito de analisar a composição e eu dou muito valor para as pessoas que compõem as próprias músicas. Ou seja, a pessoa que de fato tem uma ideia na sua cabeça, é uma coisa meramente hipotética, ela é abstrata, ela tá aqui na cabeça e a pessoa consegue passar aquilo para a realidade de forma concreta, pegando um violão, pegando um piano, tocando, escrevendo a letra. Eu sei como é esse processo porque eu componho, eu tenho uma ideia de como é isso. Então eu dou muito valor para a composição e a maioria das músicas do Michael Jackson, pelo menos dos grandes sucessos dele, era dele de fato, ou seja, ele fez as músicas, ele não dependeu de outras pessoas, porque a maioria dos artistas que você vê por aí, hoje principalmente, tem músicas de outras pessoas, alguém compõe essas músicas para outros artistas. Então o Michael tá de parabéns pelas composições dele principalmente, composições muito cativantes, que fazem você querer dançar de fato, muito animadas, gostosas de ouvir. Vocês aí que sabem que eu sou músico, que acompanham a minha banda, que já me viram tocar em algum lugar, inclusive já viram este vídeo aqui onde eu toco vários instrumentos, aliás em vários vídeos eu toco vários instrumentos, porque de fato eu sou multi-instrumentista. Vocês podem ter se perguntado de onde que veio essa ideia, né? De onde que surgiu esse interesse por vários instrumentos? Por que você não focou um instrumento só, não se especializou, vamos dizer assim, na guitarra? Hoje você poderia ser um grande guitarrista, mas você não é, você toca só um pouquinho de cada instrumento. Culpa desse cara aqui, Mike Oldfield.
Mike Oldfield era um cara que não só compunha todas as suas próprias músicas, como também tocava em sua totalidade cada um dos instrumentos. Tudo que você ouve numa música de Mike Oldfield, pelo menos na maioria delas, é tudo feito por ele. Cada um dos instrumentos de corda, de sopro, de percussão, tudo que você conseguir imaginar, tudo que você ouvir ali naquela faixa, foi ele que fez. Então, isso me inspirou muito. Eu pensei, que coisa incrível, um cara só conseguir fazer um álbum inteiro, todas as faixas do álbum tocadas por ele. Então, a minha maior influência nesse sentido do multi-instrumentalismo, sem dúvida, foi Mike Oldfield. Não foi o único que me influenciou nesse sentido, mas foi o principal. E digo mais, acho que você até conhece esse cara mesmo sem saber, porque talvez você conheça uma música que ele fez que foi usada como trilha sonora daquele filme de terror O Exorcista. É aquela música assim... Parei. David Bowie também me interessa bastante, eu acho que foi um artista assim de grande valor, apesar de não ser assim um grande fã dele, como outras pessoas por aí são e eu sei, mas enfim, gosto, curto a irreverência dele. Depois temos aqui Elvis Presley. Por que eu não gosto tanto de Elvis Presley? Não tanto quanto eu poderia gostar. Por causa daquela questão que eu falei lá antes, que o Elvis não compunha suas próprias músicas. Então ele recebia a música pronta de alguém, de algum compositor, e só cantava. Aí é fácil. Não quero dizer que cantar seja fácil, cantar é super difícil, e ele cantava muito bem, a voz dele era excepcional, mas é muito mais fácil você receber uma música pronta e fazer sucesso com ela, uma música que já segue uma fórmula pronta, um padrão, do que de fato fazer uma música própria, compor desde o início e aí obter sucesso com ela. E Elvis não fazia isso. Então gosto dele, respeito muito, admiro até, mas poderia gostar muito mais. O mesmo acontece aqui em terras brasileiras com Elis Regina, que é uma excepcional cantora, adoro a forma como ela vocaliza, né? Quem faz aula de canto sabe muito bem do que eu tô falando. Ela era de fato uma pessoa que sabia impostar a voz e utilizar com uma técnica inigualável. Quem ouviu Elis Regina cantar sabe do que eu tô falando. Se você não conhece, conheça. Mas também não sou tão fã dela pelo fato de que ela simplesmente cantava as músicas dos outros, né? Ela não tinha as músicas próprias dela. E para encerrar, vamos finalizar aqui com artistas brasileiros que são aquela tríade sagrada, a santíssima trindade da música brasileira: Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Você pode ter a opinião que você quiser sobre política e ainda assim curtir a música deles. Por quê? Porque são coisas que não precisam necessariamente se misturar. Você ignorar um artista ou até mesmo rechaçá-lo e dizer que você não gosta dele, que você não quer ouvir, não quer nem saber do artista só porque você vai contra a opinião dele, porque você não concorda com ele politicamente falando, que é o que acontece com esses três de modo geral, porque eles são bem de esquerda, é algo absolutamente ignorante. Falando bem sinceramente, você é um idiota se você faz isso. Você ignorar essa música de tão alta qualidade, feita com tanto esmero por esses três músicos super capazes, que são compositores, instrumentistas e cantores. Eles são bons nessas três coisas, só porque você não concorda com a opinião deles. Eu também não concordo, assim, a maior parte das coisas que eles falam nesse âmbito da política, eu não concordo. Eles são muito de esquerda, eles defendem partidos que eu não defendo, eles defendem ideias que eu não defendo, de um modo geral, mas não é por causa disso que eu vou desmerecer a música deles. Eles são gênios absolutos, os três. Prefiro um pouco mais os dois primeiros que eu mencionei, os dois baianos, mas também gosto bastante de Chico, e ninguém vai mudar a minha opinião com relação a isso. São gênios da música brasileira, muito mais do que Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outros por aí que costumam ser colocados acima deles por tocar um tipo de música que é em geral tido como mais elitista, né, que é a bossa nova. Mas enfim, vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos sobre o meu peculiar gosto musical e espero, mas mesmo, que eu tenha aberto os olhos de vocês e os ouvidos também, né, musicalmente falando, para que vocês busquem, procurem novas bandas, novos artistas e de fato explorem esse mundo fantástico
da música. Mesmo que vocês não sejam músicos, sejam só ouvintes, vão atrás, pesquisem, porque pode ser que vocês curtam esses artistas, que são todos artistas antigos, não tem nenhum artista novo, vocês devem ter percebido. Não suporto a música atual, não ouço nada, não tem um artista atual que eu escute. Se eu ligar o rádio, eu tenho vontade de chorar ou de vomitar, uma das duas coisas. Então, enfim, procurem aí, quem sabe vocês gostam, não é mesmo? Então espero realmente que eu tenha contribuído de alguma forma para influenciar o gosto musical de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.